partir de agora, né? Eu me distraí e não coloquei para gravar, então nós perdemos aí o início do culto, mas nós vamos seguir gravando daqui em diante. Vamos continuar então com o nosso culto, e agora que o Senhor já manifestou o seu amor através do seu perdão, da sua misericórdia, da sua graça para conosco, nós vamos louvar ao Senhor. E o primeiro louvor, Noites Traiçoeiras, né? É um louvor que nos estimula a crer e confiar no poder e no amor de Deus, que está atento a nosso viver, está atento com tudo que passamos e tem cuidado de nós, né? Então nós vamos louvar ao Senhor agora.
Amém. Amém. O próximo louvor, Tu és soberano, do Ministério Koinonia de Louvor. E nós vamos louvar esse cântico, vamos louvar a Deus com este cântico, com alegria na presença do nosso Deus. Amém, amém. Queridos irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor, buscando agora a inspiração de Deus para a leitura e proclamação da palavra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Senhor do universo. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Deus de Moisés, Josué, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus dos profetas, o Deus de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus da igreja, o nosso Deus. Que através do Espírito Santo fale a cada um de nós nessa hora. É o que nós pedimos, é o que nós esperamos, pois precisamos ouvir a tua voz. Que na tua misericórdia o Senhor fale a cada um de nós. Amém. Queridos irmãos, a mensagem nesta noite, continue confiando no Senhor. Está baseado no livro de Números, do capítulo 13, verso 25, ao verso 10, do capítulo 14. E depois leremos Josué 14, de 6 a 15. Então vamos para a primeira leitura desta noite. Números 13, a partir do verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação
e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e edificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Até aqui, queridos irmãos. Agora, a nossa leitura é em Josué 14, de 6 a 15. Josué livro de Josué 14, de 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti.
Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Bom, queridos irmãos, nós vimos a leitura dessa saga, né? Que foi a saída do povo de Israel do Egito para a terra que Deus já havia prometido lá atrás a Abraão. Nós já abordamos esse texto em outras ocasiões, né? Já falamos desse texto em outras situações, em pregações, inclusive, né? Porém, a palavra sempre tem algo novo a nos dizer. Muitas vezes, irmãos, nós falamos que o povo de Israel levou 40 anos caminhando do Egito até a terra prometida, né? Isso é uma informação que sempre está presente em nosso imaginário. Mas isso é um equívoco, né? O povo não levou 40 anos caminhando. O povo saiu do Egito e caminhou por alguns meses, algo em torno de 5 a 6 meses no deserto, até chegar à terra prometida. Quando chegaram à terra prometida, Moisés indicou 12 espiões, ou conforme a versão revista e atualizada traduz, espias ou espiões, isto é, pessoas que deveriam descer, né? Quem assistiu Josué vai se lembrar dessa história, né? Lá na Record, né? A novela Josué. 12 pessoas desceram até a Terra Prometida e se infiltraram na Terra Prometida e passaram a conviver ali e a observar aquela terra. Isso fazia parte de uma estratégia de ocupação, né? Era uma estratégia de ocupação. E 12 homens foram. E depois de 40 dias, esses 12 homens voltaram. E ao voltarem,
uma coisa foi comum no relato dos 12 homens: a terra é boa, a terra é próspera, a terra mana leite e mel, a terra é exatamente como o Senhor havia prometido aos nossos pais. Vejam que interessante. Os 12 espias confirmaram que a terra era boa. A terra, de fato, manava leite e mel. Quando a gente fala terra que mana leite e mel, é que era uma terra boa para a criação do gado e também para a plantação. Então, por isso que eles diziam mana, leite e mel. Quer dizer, era uma terra que acomodaria muito bem os criadores de animais, assim como os que dependiam da agricultura. Era uma terra que teria espaço para todos, era uma terra que manava leite e mel, né? Uma terra boa, uma terra próspera, uma terra que permitiria que o povo vivesse ali com abundância. Então, os 12 espias concordavam que a terra, que a promessa de Deus é algo bom. E quando nós falamos, queridos irmãos, sobre terra prometida no Antigo Testamento, e a caminhada, a saída do Egito, a saída da terra, e até a chegada à terra prometida, essa história, ela funciona como uma espécie de uma maquete. O que é uma maquete? Uma maquete é uma reprodução fiel de algo muito maior, só que menor, que a gente consegue enxergar ali. Eu gosto muito de ver aqueles... Quando eu ia nos shoppings, olha só, irmãos, quando íamos nos shoppings, e às vezes eu via aqueles empreendimentos, de novos condomínios, e aí eu parava, vira e mexe, eu parava ali e ficava olhando os carrinhos pequenininhos, as arvorezinhas, e o desenho, a reprodução dos prédios, do condomínio. E a gente olha para a história de Êxodo, a história da libertação do povo, como uma maquete que fala sobre a história de cada um de nós rumo à terra prometida, a nossa terra prometida, que é o novo céus e a nova terra. A igreja, ela vive aqui, ela caminha aqui, ela sofre os problemas, as aflições deste tempo, deste mundo, mas nós não podemos esquecer que nos foi feita uma promessa de um novo céu e uma nova terra, e nós vivemos sempre tendo essa promessa em vista. E a história de Êxodo é também uma forma de Deus mostrar a nós como seria a nossa caminhada. E aí, queridos irmãos, nos chama a atenção uma coisa muito interessante. 10 espias enfatizaram, apesar de reconhecerem que a promessa de Deus, que a terra prometida era de fato como Deus havia falado, enfatizaram o quê? Enfatizaram as dificuldades e os problemas. Enfatizaram as dificuldades e os problemas.
Ah, a terra é boa, mas sempre tem esse mas na vida do incrédulo. A terra é boa, mas existem gigantes. A terra é boa, mas as cidades são muito bem fortificadas. A terra é boa, mas somos como que gafanhotos aos olhos deles. A terra é boa, mas somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Deus é bom, mas sempre tem algo que tenta nos impedir de continuar confiando em Deus e seguindo e vivendo conforme a orientação divina. E de 12, 10 apontaram os mas como obstáculos e minimizaram. Olha, prestem atenção, irmãos, prestem atenção. Os espias minimizaram o poder de Deus, minimizaram a grandeza de Deus, diminuíram Deus. Mas eles já haviam visto tantas maravilhas, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, as 10 pragas que Deus havia enviado sobre os egípcios. Faraó resistia em deixar o povo ir, e eles testemunharam as 10 pragas, eles testemunharam algo que ninguém mais viu, que foi Deus abrir o mar e um povo todo caminhando entre as águas. Qual povo na história da humanidade que testemunhou tal grandeza que aquelas pessoas haviam testemunhado? Qual povo, em qual tempo, testemunhou algo semelhante que só foi superado pela ressurreição de Cristo Jesus? Só há um acontecimento maior do que a abertura do mar, a ressurreição de Jesus Cristo. Nenhum outro povo havia testemunhado algo tão maravilhoso até a ressurreição de Cristo, que aquele povo que estava ali diante do relato dos espias. Mas 2 dos espias, Josué e Calebe, disseram: Eia, vamos, possuamos a terra, porque prevaleceremos contra as dificuldades, porque o Senhor está conosco, e se o Senhor se agradar de nós, nós herdaremos essa promessa pelo braço forte do Senhor. Ainda que sejamos como gafanhotos, o Senhor é grande e poderoso. Muitas vezes, queridos irmãos, nós nos deparamos diante dos problemas que surgem na nossa vida. E esses problemas tentam roubar a nossa fé. Esses problemas tentam roubar a nossa paz. Esses problemas tentam tirar o nosso sono. E aí a nossa cabeça fica borbulhando de preocupações, e aí a gente já cria toda uma situação contrária e nos esquecemos do poder de Deus. Aqueles 10 espias que difamaram a terra, eles minimizaram Deus, diminuíram Deus, pegaram Deus que é enorme e transformaram Deus numa criaturazinha pequenininha, assim, ó, impotente. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso diante das dificuldades que surgem na nossa vida. Quando eu permito que a dificuldade tire o meu sono, quando eu permito que a dificuldade
afete a minha fé. Eu estou reduzindo Deus. Né? Reduzindo Deus. Né? E Deus é grande. Muitas vezes, irmãos, nós somos, diante do problema que se anuncia na nossa frente, diante da dificuldade que se levanta diante de nós, muitas vezes nós somos, sim, como gafanhotos diante dela. Somos, sim. Somos como gafanhotos, pequenos. Mas nós não podemos esquecer que há à nossa frente um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, e nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa capacidade, nós não confiamos no nosso poder, porque senão estaríamos perdidos, mas nós confiamos no poder de Deus, aleluia! Nós confiamos na grandeza de Deus, aleluia! E é pela grandeza de Deus que nós seguimos em frente, é pela grandeza de Deus que nós superamos as dificuldades, é pela grandeza de Deus que nós enfrentamos os problemas, ainda que de fato sejamos como gafanhotos diante das adversidades da vida, não vamos reduzir o nosso Deus, porque Ele é grande e poderoso, Senhor de todo o universo. E a terra prometida que está diante de nós é o reino de Deus, é o novo céu e a nova terra. E nós devemos manter em nós o espírito que houve em Josué e Calebe. A Bíblia fala, mas em Josué e Calebe houve outro espírito, houve outra disposição, houve outra atitude. Ou Josué e Calebe não viram as mesmas dificuldades que viram os outros espias. Ou Josué e Calebe não viram os mesmos obstáculos que viram os outros espias. Queridos irmãos, viver pela fé, prestem atenção, viver pela fé não é negar os problemas. Viver pela fé não é negar as dificuldades. Viver pela fé não é ser um ser alienado. Viver pela fé não é o negacionismo, tá? Viver pela fé e negacionismo são coisas diferentes. Viver pela fé é ter consciência das dificuldades que enfrentamos. Viver pela fé é se lembrar das palavras de Jesus: eis que no mundo tereis aflições. Viver pela fé é saber que somos passíveis de angústias, de aflições, de dificuldades. Viver pela fé é reconhecer que gigantes e gigantes e gigantes se levantarão na nossa caminhada rumo à terra prometida. É saber de tudo isso. É saber e reconhecer tudo isso. Mas viver pela fé é ouvir Jesus dizendo ao nosso coração: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Viver pela fé é ouvir o Senhor Jesus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando um grande problema surgir diante de você, quando uma grande dificuldade aparecer na sua vida, quando um grande obstáculo cair na sua frente, você sabe e se lembrará: eis que no mundo tereis aflições, mas você ouvirá pela voz do Espírito Santo o Senhor Jesus dizendo ao seu coração: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Isso é viver pela fé. Josué e Calebe não conheceram Jesus Cristo, mas o Espírito que agia em Jesus falava ao coração de Josué e Calebe. Por isso que eles desafiaram o povo a não ouvirem os outros 10, a não darem atenção aos outros 10 e confiarem no Senhor. Mas toda a congregação preferiu ouvir os outros 10, porque era a voz da maioria. Nem sempre a voz da maioria é o que deve prevalecer em nosso coração. O que deve prevalecer em nosso coração é a confiança incondicional no Deus vivo. E aí o que nós vimos, irmãos? Blasfêmias. O que nós ouvimos, irmãos? As pessoas murmurando. Elas haviam testemunhado maravilhas que nenhum outro povo testemunhou na história da humanidade, mas ainda assim blasfemaram e disseram a Moisés: por que nos trouxe até aqui? Para morrermos nas mãos deste povo gigante? Ou morrermos no deserto? Por que nos tirou da terra do Egito? Mas eles mesmos estavam clamando que Deus os socorresse e os tirasse das mãos dos egípcios. Quantos amigos meus, irmãos, se converteram, pelo menos aparentemente, ao Senhor, caminharam por um período louvando e servindo ao Senhor, e depois de um tempo, abandonaram o caminho do Senhor e voltaram para a vida que tinham antes de conhecerem ao Senhor. Isto é, voltaram para o Egito, falando, numa linguagem figurativa. Todos nós, pelo sacrifício de Cristo, fomos tirados do Egito. O Egito espiritual, a escravidão do pecado. E caminhamos no deserto, mas há um Deus que nos acompanha, como Deus acompanhava o seu povo na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Um Deus que nos sustenta e um Deus que nos mostra que aquilo que Ele tem guardado para nós, conforme o apóstolo Paulo nos diz, é tão grandioso, tão maravilhoso, que não chegou ao coração do homem. Isto é, a nossa capacidade de compreensão e imaginação não consegue conceber quão maravilhoso é aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Mas muitos, diante da dificuldade, abandonam. Quantos abandonaram o caminho do Senhor porque perderam um ente querido? Quantos abandonaram o caminho do Senhor porque se frustraram com um líder? Quantos abandonaram o caminho do Senhor porque se frustraram com uma pessoa da família querida? Quantos abandonaram o caminho do Senhor porque tiveram uma dificuldade grave com uma enfermidade? Quantos abandonaram o caminho do Senhor quando veio a dificuldade financeira? Quantos abandonaram o caminho do Senhor quando veio a dificuldade de saúde? Quantos abandonaram o Senhor quando obstáculos, angústias e aflições surgiram no meio do caminho? Quantos abandonaram o Senhor quando pessoas como aqueles 10 espias surgiram na sua frente
e disseram mais as dificuldades do que o poder de Deus. Quantas pessoas, irmãos, aparecem na nossa vida e dão mais ênfase às dificuldades do que ao poder de Deus? Quantos preferiram voltar para o Egito? E olhando aqui para esta comunidade, para cada telinha aqui, eu já ouvi tantos testemunhos, tantas histórias. Dessa semana foi o testemunho da Josiane. Permita-me, Josiane, usar o seu exemplo. Quantas dificuldades nessa vida você já enfrentou com o Jefferson, Josiane? Quantas pessoas se levantaram como os 10 espias? Quantos gigantes? Quantas cidades fortificadas? Mas você está aqui hoje porque você foi como Josué e Calebe. Não vou me prostrar diante das dificuldades. Não vou me prostrar diante dos gigantes. Não vou me prostrar diante das cidades fortificadas. E eu verei se cumprir na minha vida a promessa de Deus. E nós vivemos por isso, pela esperança viva de que veremos a promessa de Deus se cumprir em nossa vida. Esse apartamento, Josiane, é uma pequena amostra do que Deus tem guardado para você, para o Jefferson, para a Laura, para o Vitor. O que nós recebemos e testemunhamos nesta vida são pequenas amostras, porque a terra prometida mesmo, aquilo que Deus tem gravado, guardado para nós, não chegou ao nosso coração, e nós caminhamos nessa esperança. E deixar agora este caminho é morrer no deserto ou voltar para o Egito. E muitos, aliás, toda aquela multidão que saiu do Egito e que viu aquelas maravilhas, aí sim passaram a andar em círculos no deserto. E aí sim caminharam por 45 anos, como disse Calebe a Josué, lá na segunda leitura que fizemos. E durante esses 45 anos, toda aquela geração que quis apedrejar Josué e Calebe, olha, irmãos, quiseram apedrejar Josué e Calebe, toda aquela geração morreu no deserto. E os seus descendentes é que entraram na terra prometida, e Deus conservou Josué e Calebe, e eles puderam, enfim, ver a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Sabe por quê, irmãos? Se nós dermos, prestem atenção, se na nossa vida nós dermos mais valor às dificuldades, aos desafios, aos gigantes, às cidades fortificadas, do que ao poder do nosso Deus, ficaremos no deserto desta vida, ficaremos no meio do caminho e não viveremos aquilo que Deus tem guardado para nós, quando o seu reino vier em toda a plenitude. Persevere. Eu enfatizei enquanto estava lendo. Perseverança. Seja perseverante em seguir ao Senhor. Seja perseverante em confiar no Senhor. Porque só assim viveremos as promessas de Deus em nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir para a nossa irmã presbítera Anita fazer esta oração e logo depois ela terá a palavra para um testemunho que ela me pediu hoje à tarde pelo WhatsApp.
Então, vamos orar com a nossa irmã presbiteranita e depois ela já terá. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja pessoa nós firmamos a nossa fé. Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Mas, Pai, o Senhor nos deu suporte para ser perseverante, que nós possamos olhar para Jesus, que venceu as aflições deste mundo, Pai, e nos deu a promessa de que nós também podemos caminhar pelo caminho que Jesus caminhou, chegando, Senhor, até o glorioso trono que está no céu, dando a esperança de estar conosco sempre através do teu Santo Espírito. Obrigada, Deus de amor, por esses nossos irmãos do passado que perseveraram, Senhor, que a tua palavra chegou no século XXI. Um século, Senhor, que também atravessamos dificuldades, Senhor. É quase que um deserto, Pai. Ó Deus, também tememos, ó Pai. Ó Deus, nós vemos gigantes na nossa frente, Senhor. É um pequeno vírus que se torna gigante, ceifando vidas, ó Pai. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, ó Pai, a ser forte. Ajuda-nos, Senhor, a passar por toda esta barreira, confiando num bem melhor, num bem em que Josué disse: eu e minha família, minha casa, seguiremos ao Senhor. Que nós possamos seguir a Ti. Aconteça o que acontecer, Pai, que nós possamos ter essa força, como bem disse o reverendo, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus de amor, obrigada. Obrigada por essa palavra tão maravilhosa. Obrigada por a tua igreja viva, Senhor. Está aqui reunido, cultuando o teu santo nome, Pai. Obrigada por essa igreja perseverante, Senhor. Ó Deus de amor, tu és realmente tremendo e maravilhoso e perdoador, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Ajuda-nos a confiar mais e mais em Ti. E que faremos, Senhor, aquilo que Deus disse a Moisés. Diga ao povo que marche, e nós vamos marchar. Nós vamos chegar à Nova Jerusalém, porque nós confiamos em Ti. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Posso falar, pastor? Então, eu fiquei muito feliz no dia de hoje, né? Vou falar de uma pessoa que da igreja, acho que só o Celso se lembra dela. É a Maria, mas eu já falei da Maria, minha vizinha, em que eu estudo a palavra junto. Ela é militante na Igreja Católica. E teve um período na adolescência dela que eu levei ela para a igreja, no período da Nicinha, da Vânia, do Celso, e eles conheceram bem ela. E agora ela me mandou um recadinho: oi, dona Anitta, tudo bem? Oi, dona Anitta, hoje eu lembrei muito, muito, muito da senhora. Sabe por quê? Eu estava na igreja, olha, houve um cântico lá que até chorei, porque esse cântico foi o que me trouxe para a vida cristã. E eu ouvi esse cântico, foi na sua igreja. Cantai ao Senhor um cântico novo. Olha que bênção, meu. Olha que semente. Não importa que ela está lá na igreja católica, não importa o que for, eu tenho orado por ela, para que Deus abra os olhos dela, para que ela veja, só Jesus é o caminho, não há outro. E ela disse assim, que saiu lágrima, de lembrar que ela veio para a vida cristã,
ao ouvir esse cântico na Igreja Presbiteriana Unida de Vila Olâmbra. Então, é esse testemunho que eu queria dar da Maria, tá? Agora, eu quero pedir oração, pastor. Posso pedir agora? Então, não estou te ouvindo. Não tem voz o seu. Ligar o microfone. Não liguei. Agora está me ouvindo, né? Ah, tá. Então, vamos abrir. A nossa irmã presbítera Anitta vai fazer o pedido de oração dela. Depois, se alguém tiver mais algum pedido a fazer, pode ligar o microfone, acenar. A gente vai anotar os pedidos. E aí eu vou pedir, a Ângela disse que ela não tinha conseguido ligar o microfone, mas agora ligou, consegue ligar. Eu vou pedir a Ângela, se for possível, que ela faça a oração de intercessão logo na sequência, tá bom? Então vamos ouvir os pedidos de oração. Primeiro de tudo é agradecimento. Quero nós agradecer a Deus que o Denis, num período de pandemia, um período que as pessoas estão ficando desempregadas, e ele recebeu 2 propostas de emprego, do qual uma ele já assumiu, já está se desligando da empresa antiga, só ainda não desligou, porque ele prometeu ao seu ex-patrão que vai entregar os projetos, mas a empresa atual comprou o passe dele, então ele não vai pagar aquele aviso prévio lá, porque a empresa nova comprou, porque tem pressa dele, e ele vai começar no dia 1º de julho, nessa empresa nova. E para isso ele terá que morar em Braga. Ele também já estava no propósito de comprar um apartamento para ele, e ele, sexta, sábado e domingo, nós fomos lá para vê-lo, e está aguardando amanhã. O agente financeiro hoje fez uma ligaçãozinha rápida para ele e disse: Denis, amanhã eu vou conversar com você sobre o financiamento. Então, nós estamos pedindo a Deus que seja aprovado realmente o financiamento, aí a casa já está escolhida para ele comprar. Aí ele vai mudar para Braga. Braga é uma cidade que fica para lá do Porto, uma cidade que foi fundada pelos romanos 16 anos antes de Cristo. E ele mas fica quase 400 quilômetros daqui. Bom, daí o pedido é o seguinte: minha passagem é para o dia 3 de julho, sexta-feira. Até agora a empresa aérea não cancelou. Sempre tem cancelado com 15 dias antes. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Então, que o Senhor esteja à frente. A Denise está muito, muito, muito nervosa. Hoje ela chegou até a dizer: eu acho que eu e meu irmão vai ter que enterrar a nossa mãe 1 ano depois que enterramos o nosso pai. Ela é dramática mesmo, de medo que eu enfrentasse. Até mandou o Denis comprar, que sabe aquelas roupas que tem que vestir? Para mim, embora com aquela roupa. Já comprei bastante máscara, comprei viseira, né? Então, a gente não sabe nada, né? Que está nas mãos de Deus. Se realmente for para mim enfrentar um perigo de acontecer alguma coisa, que cancele a passagem, vou fazer o quê, né? Se não, que eu possa ir, né? Agora, caso cancelando a passagem, vai ter uma dificuldade, porque se eu vou tomar um voo, eu tenho que viajar 400 quilômetros para Lisboa para poder pegar o voo. Mas isso a gente dá um jeito. Então, que Deus dá esse discernimento. Vou ou não vou. Era isso. Então, vamos orar por isso. Alguém? O Reginaldo Montanha. A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Eu estou com o meu irmão Valdir, que é lá da Presbiteriana, do nosso querido irmão pastor Jairo. Sim, eu conheço o Valdir, eu conheço irmãozão que ele agora. sempre está aqui em casa aqui.
é uma bênção para a nossa família. Eu queria agradecer em nome de Jesus pela colaboração, o carinho e as orações da igreja, que tem sido realmente ímpar, singular, tá? E em nome da minha família, eu quero também pedir oração para que Deus venha abençoar a porta de emprego, né, de trabalho. E eu estou com um trabalho de design gráfico e acredito que essa semana eu consiga arrumar meu notebook, né, e volte a fazer arte e design gráfico. E quero agradecer muito pela vida do meu pastor Luciano, pelo carinho com a minha família, toda a igreja, obrigado de coração. Nós amamos vocês, viu? Deus abençoe imensamente cada um dos irmãos. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Reginaldo. Estaremos Amém, aí. querido. Deus nos seus projetos aí para trabalhar. Mais alguém? Eu vou pedir a nossa irmã Ângela, será que ela consegue orar? Não, conseguir orar, ela consegue, né? Se ela consegue ligar o microfone. Sim. Vamos orar então com a nossa irmã. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, ó Pai. Nós te somos gratos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e por tudo quanto o Senhor há de fazer, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra nesta noite, que foi um alimento vivo para as nossas vidas, ó Pai. Como é bom estar na tua presença, como é bom ouvir a tua palavra, como é bom nos alimentarmos, Senhor, da tua palavra, Senhor, porque tu és, Senhor, um Deus zeloso, misericordioso e que tens cuidado de nós, Pai. Amém. Pai querido, neste momento, eu te louvo porque o Senhor nos dá a oportunidade de intercedermos, ó Pai. E eu te louvo, Senhor, pelos agradecimentos. Eu te louvo, ó Deus, pela vida do Denis, por essa porta que se abriu, ó Pai. E eu creio, Senhor, que tu está na direção de tudo, Pai, na vida dele e da sua família. Eu creio, Senhor, que tu está à frente, Senhor, na compra desta casa, que tudo, Senhor, está sob a tua direção. E nós te glorificamos, Senhor, pela bênção na vida do nosso irmão, ó Pai. Nós te glorificamos, Senhor, porque, Senhor, nós estamos vivendo, Senhor, as tuas promessas. Obrigada, Senhor, por essa bênção, ó Pai. Também te agradeço pela vida do Montanha, Senhor, junto do Reginaldo, Pai, juntamente com seus filhos, ele agradecendo, Pai, o carinho, o amor, Senhor, da igreja, e nós te louvamos, Senhor, por essa vida, por essas crianças, Pai, que têm estado, Senhor, presente, Senhor, na tua casa, mesmo virtual, Senhor, mas nós vemos ali, Senhor, esse Pai com essas crianças, e nós te louvamos, ó Pai. Também, Senhor, nessa hora, eu quero te pedir, Senhor, entregar nas tuas mãos a viagem da dona Anitta, Senhor, que seja tudo sobre a tua direção, que seja tudo sobre a tua orientação. Amém, amém. Nós colocamos diante de ti, sabemos que o Senhor irá fazer o melhor, ó Pai. Senhor, sabemos que o tempo é teu e é determinado por ti, Senhor. Que ela possa estar, Senhor, descansando em ti. E que o Senhor possa dar, Senhor, a ela a resposta, Senhor, mas a resposta que venha de ti, ó Pai. Nós, Senhor, entregamos a viagem da dona Anitta nas tuas mãos e cremos, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Pela porta de emprego na vida do Reginaldo. Senhor, ele colocou um projeto nas tuas mãos. E nós cremos, Senhor, no teu agir na vida dele, que o Senhor possa abrir a porta, Senhor, para que ele possa, sim, estar
trazendo sustento para a sua casa, para a sua família, ó Pai. Que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre a vida do nosso irmão, ó Pai, e que ele consiga, Senhor, essa porta vinda de ti, ó Pai, que o Senhor possa operar na vida dele, pois tu conheces a necessidade do teu servo, Pai. Também, Senhor, eu oro a ti, pelas famílias que hoje choram, Senhor, famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos. Quantas famílias, Senhor, muitas nós conhecemos, mas muitas nem são do nosso conhecimento, mas são conhecidas diante de ti. Que o consolo, o conforto do Senhor possa estar sobre cada coração. Porque é somente o Senhor, Pai, para nos dar, Senhor, o conforto neste momento tão difícil. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando a cada família, Senhor, para que consigam, ó Pai, prosseguir, para que consigam, Pai, seguir em frente, ouvindo a tua voz, Senhor. Amém. Ouvindo atentamente. Amém, Senhor. Porque o Senhor, somente o Senhor pode nos fortalecer neste momento. Amém. Pai, que nessa semana que se inicia, as tuas mãos possam estar estendidas sobre muitas vidas, Pai, que estão desempregadas. Amém. Que portas venham ser abertas, Amém. mesmo que os nossos olhos sejam impossíveis. Mas a tua palavra nos diz que tudo é possível que crê. E nós cremos na tua palavra, Senhor. E nós cremos, Senhor, no teu poder, na tua graça, Senhor. E nós colocamos diante de ti todas as pessoas desempregadas que precisam de uma porta. Senhor, eu oro a ti por todos os pedidos no nosso boletim, por aqueles que pedem por saúde, por aqueles que pedem por libertação de vícios, por aqueles que pedem os mais diversos pedidos, ó Pai, por aqueles, Senhor, que estão enfrentando problemas em família, casamentos, que a tua mão, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, fazendo o melhor para o teu povo, porque o melhor vem de ti, Senhor. É verdade. Pai querido, que o teu poder, que a tua graça esteja com cada um de nós. Amém. E que nós possamos, Senhor, estar sempre firmes, olhando para ti, que é de ti que vem o nosso socorro, Pai. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, porque no mundo nós teremos aflição, mas o Senhor venceu o mundo, e o Senhor está conosco, Pai. E que Amém. nós possamos, a cada dia mais, estarmos com a nossa fé firmada em ti. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos a ti. Amém, Com Senhor. perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o microfone está desligado. Boa. Então tá, eu liguei o meu agora, então vamos desligar os demais, né? Nós vamos para a sequência do culto. Queridos irmãos, eu acabei não contemplando, não destacando mais a nossa irmã Ângela, na sua oração, ela trouxe as famílias enlutadas, né? São muitas. E nós tivemos hoje, né, compartilhamos no grupo a triste notícia, né, do falecimento do reverendo Dimas Barbosa, né? O reverendo Dimas foi pastor durante muitos anos na primeira igreja presbiteriana independente de Osasco, né, ou como era conhecida, né, principalmente pelos mais jovens, pelos mais idosos que foram jovens nessa época, a quinta igreja, né? Ela era a quinta igreja de São Paulo, e depois se tornou a primeira IPI de Osasco, né? Ali em Presidente Altino. O reverendo Dimas foi jubilado, né? E foi reconhecido e homenageado como pastor emérito daquela igreja, né? Então, ele estava
como pastor emérito da igreja, frequentava a igreja ativamente, contribuía ainda com o trabalho pastoral, ainda tinha muito a oferecer e tudo indica foi vítima de Covid, né? Uma semana, ele começou a ter os sintomas no início da semana, tosse, febre, vômito, aí fazendo consulta online para evitar o hospital, aí passou muito mal de sábado para domingo, veio às pressas para o hospital regional aqui de Osasco e acabou falecendo no domingo de manhã mesmo no hospital regional, né? Muito triste, um pastor assim muito importante para a IPI, para o presbitério de Osasco, para a história da igreja presbiteriana em Osasco, né? Presbiteriano independente, e não pudemos nem fazer um ofício fúnebre, né? Em homenagem à sua memória, né? Numa outra situação, nós teríamos ali um grande culto com pastores de muitas regiões, pessoas, igrejas, né? Ele pastoreou outras igrejas, uma pessoa realmente que teve um papel muito importante para o desenvolvimento do evangelho em Osasco. Então, registramos aqui, né? Está sendo gravado, então fica registrado um voto de pesar pelo falecimento do reverendo Dimas, mas também, né, a nossa homenagem à memória do pastor e fica a nossa solidariedade e a nossa oração pela esposa Lucy e pelos filhos, né? Uma filha dele era inclusive minha xará Luciana, né? Então fica registrado aqui, né, a nossa singela homenagem à memória do reverendo Dimas, que nos deixou nessa manhã. Mas temos certeza, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, né? Bom, sigamos, irmãos, vamos projetar a nossa tela para caminharmos para o final do nosso culto. Queridos irmãos, nós vamos cantar o hino 514, nos despedindo do nosso culto. O hino que foi preparado pelo nosso irmão Valdenor. Vamos acompanhar, então, este hino. Triste sorte. Eu vou pedir, né, para a gente desligar o microfone, porque senão a gente, cada um canta e a gente... Ah, dona Anitta, desliga, dona Anitta. Isso, vamos começar de novo. Obrigado, dona Anitta, desculpa. Vamos lá, vamos seguir de novo.
Viva chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem glória, ó Jesus, habita em vida, só tem vida a minha alma, teu amor, o apreço, reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, clama, viva chama em meu peito, vem sem fim, pois te adora quem te glória, ó Jesus. Que hino lindo, né? É importante a gente desligar o microfone, porque é difícil resistir, né, dona Ida? Como não cantar um hino desse, né? É que como tem delay no som, né, acaba vindo, o som vem truncado, né, quando a gente canta. Seria legal se desse para todo mundo cantar junto, né? Mas a diferença, né, há um delay, então aí cada voz chega num momento diferente, e aí, infelizmente, fica truncado, né? Então, a gente não consegue conciliar todas as vozes. Mas é um hino lindo. Val, parabéns, viu? Parabéns, que hino maravilhoso que você trouxe para fechar esse culto nessa noite, né? Eu queria aqui registrar, né, o agradecimento ao Val, a Eliana, a Narcisa, com o Cauã, o Marquinhos, né? A Esther, que sempre, uma hora ou outra, também contribui com o cântico, né? O pessoal que ajuda no preparo da escola dominical, né, me ajudando aí com material para os jovens, material para as crianças, né? Enfim. Então, juntos, nessa pandemia, nós vamos superando as dificuldades, né? E uma coisa, né, que a gente percebeu, né, é o cuidado, né? A Josiane hoje me mandou uma mensagem que, devido a correria para pegar a chave, a Laura ficou com a mãe dela, né, o Vitor, então ela não conseguiu preparar a liçãozinha da Laura, mas disse que vai preparar ainda essa semana, não vai passar batido, né? O Vitor sempre participa da discussão dos jovens, e também a Liriel, o Giase e o Augusto, né, os filhos do Reginaldo, que também estão sempre mandando as fotos, mandando as atividades deles, né? Olha o Augusto aí com a gente, né? Então, eles também estão sempre participando. Então, a gente agradece aí o esforço de todos, né, para a gente ter sempre um material que enriquece demais a nossa escola dominical. A nossa escola dominical, ela não pode ficar restrita à aula do pastor, mas sempre a todos nós, né? A participação ampla da igreja. Vamos orar, queridos irmãos, encerrando o nosso culto, né? 1h30 de culto está dando agora, 8h34, né? Nos lembrando que lá em Portugal já é madrugada, já é segunda-feira, então vamos orar encerrando este culto. Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, por este culto, te louvamos por esta reunião em torno da tua palavra, e eu creio que o teu Espírito Santo esteve agindo
em cada lugar onde este culto chegou e aonde ainda vai chegar, ó Pai, pois a gravação será disponibilizada nas mídias sociais e nós cremos que muitas vidas ainda ouvirão e serão abençoadas por este culto. Continue, Senhor, guardando e protegendo as famílias da tua igreja, todo o teu povo. Os pedidos de oração que aqui foram feitos, eu creio, o Senhor já acolheu. E que esta semana seja uma semana de vitória sobre todos. E se lutas vierem, que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Josué e Calebe, e que, confiantes no poder de Deus, enfrentemos as adversidades, enfrentemos os problemas, confiando que prevaleceremos, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Deus, o amor de nosso Deus, maravilhoso, grandioso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja, com todo o povo de Deus. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, a palavra está aberta agora para mais um momento de comunhão da igreja, de confraternização.